eu não teria conseguido chegar até onde cheguei se não fosse por você. Você me fez acreditar que eu ficaria bem, que tudo acabaria bem. E vai acabar. Fica aqui comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. E hoje é dia de mais um especial aqui no canal. E pra mim é muito especial simplesmente porque se trata da melhor novela do Manuel Carlos, na minha opinião. Com vocês, História de Amor. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, como muitos aqui do canal sabem, Mulheres Apaixonadas é assim a minha novela preferida de todas. Só que lá no primeiro lugar no pódio tem outra novela dividindo esse posto com ela, que é História de Amor, que pra mim é a melhor novela do Manuel Carlos, porque quando eu vi a reprise de 2014 no canal Viva, né, até então eu nunca tinha visto, só tinha visto cenas aleatórias aí de História de Amor no YouTube, eu realmente entendi por que muita gente considerava aquela a melhor novela do Manuel Carlos, porque de verdade mesmo foi o ápice do Manuel Carlos. Manuel Carlos estava totalmente entregue em História de Amor, o texto, sabe, o texto você podia pegar pra si, entendeu? Porque era mais uma reflexão de vida do que um texto em si de novela, entendeu? Até nas cenas de barraco você podia tirar alguma coisa, entendeu? E os personagens, assim, eram personagens totalmente humanos, com exceção da Joyce, tá, gente? Que a Joyce não era um ser humano, ela era um demônio, ela era um capeta. Enfim, ela era um ser humano, mas era um ser humano horrível. Então, a gente pode dizer que o Maneco abordou todos os tipos de ser humano, os bons e os ruins. E no caso, a Joyce era um dos piores da novela. Personagens totalmente do cotidiano, personagens que você poderia se identificar o seu vizinho, a sua prima, a sua tia, entendeu? Porque realmente eram personagens 100% humanos, assim como a história da novela é 100% humana, 100% cotidiana, não tem como explicar, entendeu? É como dizia a Regina Duarte na época da gravação da novela, ela não queria que a novela terminasse nunca. E realmente, quando eu assisti lá no canal Viva, foi chegando assim as últimas semanas, eu não queria que História de Amor não terminasse nunca. É uma novela sensacional mesmo. Mas enfim, vamos falar da novela em si, né? História de Amor, como acabei de mencionar, é uma novela de Manuel Carlos e tem direção do Ricardo Waddington. E inicia-se aí a grande parceria de sucesso entre o Maneco e o Waddington, né? Que começou com História de Amor e passou aí por Amor, Laços de Família, Presença de Anitta e infelizmente se encerrou em Mulheres Apaixonadas. Mas aí deixou aí um grande legado para a teledramaturgia brasileira. E História de Amor, ela foi uma novela das 6 e foi exibida entre julho de 1995 e março de 1996. Perto daqui há tempos atrás, lembra de mim. Ao contrário das outras novelas do Manuel Carlos que tinham uma protagonista, Helena, História de Amor, ela não começa contando a história da Helena, no caso interpretada pela Regina Duarte e fazendo a sua primeira Helena do Manuel Carlos. A Helena aí nos primeiros capítulos ela fica ali meio que em segundo plano, porque o foco da história começa mesmo de fato no Carlos, interpretado pelo José Maier, que está de casamento marcado com a Paula, interpretada pela Carolina Ferraz. E o primeiro capítulo é no desenrolar desse casamento e também contando a história da Joyce, interpretada pela Carla Marins. Marins? Isso, Carla Marins. Eu sempre falo Carla Martins, mas não, é Carla Marins o nome da atriz, que ela tá interpretando a Joyce, né? E a novela começa contando o conflito dela com o Caio, o então namorado dela, que acaba se tornando ex-namorado, interpretado pelo Ângelo Paes Leme. Eles se tornam ex-namorados quando ela conta que está grávida e ele não aceita, né, essa gravidez. E bem quando o Carlos está indo para o seu casamento, ele se depara com a Joyce e o Caio discutindo, tendo uma forte discussão no Jeep do Caio, né?
doutor. Então o Carlos, né, como um médico, ele vai lá e socorre a Joyce e tudo mais, e daí é ali que a Joyce revela que está grávida. E é aí que acaba entrando a Helena na história, né? De momento, a Helena, ela não aceita, né, muito bem, porque, né, a Joyce é uma menina de 18 anos, então a Helena fica meio receosa ali, né, uma jovem, uma gravidez prematura, né, dessas. Só que quem não aceita de verdade essa gravidez é o Assunção, o pai da Joyce, interpretado pelo Nuno Leal Maia. E daí ele acaba, né, falando que a culpada por isso é a Helena, que a Helena que não soube educar, né, e tudo mais, e papapá, tem todo esse BO aí. Eu mato ele não mata esse miserável! Assunção, calma! Mas com o tempo, né, o Assunção acaba se acertando com a Helena, acaba se acertando com a Joyce também, e acaba aceitando essa gravidez. Até porque, né, não tem muito o que fazer, né, gente? Engravidou, aconteceu, e é nesse encontro também entre o Carlos e a Joyce que o Carlos acaba conhecendo a Helena. Minha mãe. Mãe? Mãe. Mãe. Pensei que fosse irmã. Desculpe, lugar comum, você deve ouvir isso sempre, né? Só dos mentirosos. E a título de curiosidade, a sinopse original de História de Amor era aquela que o Manuel Carlos usou anos mais tarde em Laços de Família. A sinopse original era de que a Joyce e a Helena disputariam o amor do Carlos. Só que na época o Ministério da Justiça disse que esse tema seria muito polêmico e impróprio para o horário das 6, e daí o Maneco acabou abortando aí o envolvimento da Joyce com o Carlos também. Mas em compensação, né, sai Joyce e entra Paula e Sheila junto com a Helena. O Carlos, ele acaba conhecendo a Helena e se apaixonando pela Helena, então, né, o que acaba despertando a fúria da Paula, e não só da Paula, mas também a fúria da Sheila, que foi interpretada pela Lília Cabral e é a ex-mulher do Carlos. Pois é, desde o casamento, né, do Carlos, a Sheila aparece na história e ela não esconde de ninguém que ainda nutre um grande amor pelo Carlos, né, nutre uma grande paixão por ele. No dia que você se separar dessa menina mimada, você vai me encontrar na porta de plantão. E é engraçado que nessa fase inicial, né, quando o Carlos começa a se envolver com a Helena, todo mundo quer saber, né, quem é a Helena, porque ninguém conhece a Helena, né? Nem a Paula, nem a Zuleika, que foi interpretado brilhantemente pela Eva Vilma, que no caso era a mãe da Paula, nem a Dona Olga, que foi a avó do Carlos, né, interpretado também brilhantemente pela Yara Cortes. Gente, Dona Olga, sério, era a avó que todo mundo queria ter, entendeu? Porque eu acho que assim, era uma personagem assim que você via na tela, dá vontade de abraçar, de apertar aquelas bochechas dela e não soltar mais. E o texto dela, gente, cara, era assim, cada ensinamento de vida que, puta merda, era assim, coisa para que você leva pra vida inteira. Um filho amadurece a gente, sabe? Faz a gente perceber as coisas, ver as coisas de maneira completamente diferente. Para a mulher isso acontece logo que ela percebe que está grávida, né? Para o homem não, é um processo mais lento. Mas você vai ver. Quando você puser os olhos em cima da sua filha, é que você vai entender o que é um verdadeiro caso de amor à primeira vista. Mas enfim, voltando à história, né, me empolgo aqui falando dos personagens, mas é uma das fases mais legais de História de Amor, porque ninguém conhece a Helena, aí começa uma caçada, né, para todo mundo descobrir quem é a Helena que fez o Carlos se separar da Paula, porque assim, logo no começo da novela eles casam, né, já no primeiro e segundo capítulo, e semanas depois eles se separam porque a Paula, né, começa a dar chilique. Que a sua felicidade estampada na casa da Sheila, Carlos. Que humilhação isso! Que isso, Paulo, o que você tá fazendo aqui? É exatamente o que você tá vendo. Eu tô fazendo um escândalo, uma cena. Uma cena patética, uma cena tragicômica de uma mulher exigindo o amor do seu marido. Você tá agindo como uma criança boba e irresponsável. Assim você me trata, Carlos, como uma criança boba e irresponsável. Só que é isso, é exatamente isso que eu não quero, eu nunca quis. Começa a perturbar a Sheila, falando que a Sheila tá atrapalhando o casamento deles. Sai da minha frente, Paula. Não saio! Não saio, sai você! Dessa casa da minha vida! Briga até com a Dona Olga, uma discussão bem pesada, e daí acho que isso foi o ápice pro Carlos e ele acaba se separando, e daí que ele se entrega de vez pra Helena. Só agora eu tenho a sensação de que nós dois estamos livres de verdade.
para nos amarmos. E a novela começa a girar em torno, né, dessa caçada a Helena para descobrir quem é a Helena do Carlos. E mesmo quando descobrem, né, os conflitos não param por aí. Quem não se lembra, né, ou quem nunca viu aquela cena clássica do barraco no posto de gasolina entre a Paula e a Helena, e ainda a Joyce, que já tava, né, de barrigão, também entrou no meio do suco fervendo ali. É escândalo que você tá querendo, né, Paula? Pois é escândalo que você vai ter, tá? Vai pra dentro desse carro agora, vai! Tira ele da minha frente! Passou pra passar por cima de você, sua bruxa! Aliás, já era o que eu devia ter feito desde que você roubou meu marido. Cala essa boca! Ah, você tá com vergonha, é? Pois é isso mesmo, entendeu? Essa mulher aqui que se diz uma mãe de família, uma senhora, que vai ser avó, é uma destruidora de lar, que roubou meu marido, agora tá brava porque ele voltou pra mim, é isso? Quem vai enfiar a mão na sua cara sou eu! Sou eu que vou enfiar a mão na sua cara! Enquanto Paula e Helena, né, fazia aí vários arranca-rabos aí, tinha a Sheila, né, que eu não considero a Sheila uma vilã, mas sim uma mulher obcecada pelo Carlos, porque ao mesmo tempo que ela queria destruir de uma vez por todas a relação do Carlos com a Paula, ela também queria destruir a relação do Carlos com a Helena, porém ela se fazia de amiguinha da Helena. E a Sheila eu considero assim um personagem muito forte. Tem uma cena que é perto do fim do ano, lá de 1995, que ela decide se desfazer de tudo que é do Carlos, porque, né, passa aí 4, 5 meses da novela, mesmo ele sendo ex-marido e mulher, ela ainda guarda fotos dele, guarda cartas, guarda vídeos, sabe? E daí tem uma cena ali lá perto do Natal de 1995, que ela vai até a praia e decide queimar tudo. Mesmo assim não adianta nada, porque ela, né, começa a atacar todo mundo, né, lá pela reta final da novela ataca a Paula com uma espátula, atropela a Paula pra Paula perder o bebê que é do Carlos, que no final a Paula fica grávida do Carlos, mas perde o bebê, né? E são esses e outros personagens cativantes que faz a gente rir, que faz a gente chorar, que faz a gente sentir raiva, que movimenta história de amor por 208 capítulos. Eu falo 208 porque teve um capítulo apenas que foi um porre, que foi barrigudo, que foi o batizado do filho da Joyce com o Caio, né? E eu mencionei pouco o Caio aqui, mas fica, né, durante a novela toda o embate entre Joyce e Caio, né, por causa da guarda do filho. E daí tem a mãe do Caio, que foi interpretado pela Ana Rosa, que é assim, uma cobra de pessoa, então ela faz de tudo pra atrapalhar a relação do filho com o Caio, entendeu? Assim, são várias outras tramas aí que movimenta a novela aí por 208 capítulos, porque um capítulo é só o batizado, literalmente é a missa de batizado do filho da Joyce com o Caio. E outra coisa que eu não posso deixar de mencionar aqui sobre história de amor é que a Helena dessa novela é assim, a Helena mais humildona, Helena gente como a gente mesmo. Ela não tem carro, o apartamento dela, se eu não me engano, é alugado, ela já começa a novela desempregada, procurando emprego, ela bebe cerveja no copo de requeijão, né? Ela adora beber uma cervejinha lá com a Marta, e inclusive a amizade dela com a Marta, gente, assim, é uma coisa linda. Principalmente na fase que a Marta descobre que tá com câncer de mama, assim, a amizade das duas, a cumplicidade entre ambas, assim, é coisa de encher os olhos. E fora a abordagem do câncer de mama, o Manuel Carlos também abordou a trama do Assunção, né? Que ele é um atleta, um esportista, só que ele acaba ficando paraplégico devido a um acidente de carro. E quem pensa, né, que ele entrou em depressão e tudo mais, não. Ele recuperou a vontade de viver através do esporte. O então ministro do esporte, no caso, na época, que era o Pelé, ele até foi entrevistado pelo Assunção, né, falando, né, dos atletas paraplégicos e tudo mais. Enfim, gente, esse é o novelão História de Amor. Eu queria, né, poder falar muito mais, mas daí o vídeo ia ficar aí com quase 2 horas. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, e quem não assistiu, sério, procure no YouTube, procure em qualquer plataforma de vídeo se tiver disponível, porque vale muito a pena ver. Eu fui conhecer graças ao Viva lá em 2014 e torço para que o Viva reprise algum dia, porque assim é uma novela assim sensacional, espetacular. Enfim, vocês ficam aí com esse especial e eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até lá.
Você vai curtir, se emocionar e reviver uma história que conquistou o coração de todo o país. Uma história de amor. A partir do dia 10, em Vale a Pena Ver de Novo.